Entrar nesses versos, eu gostaria de fazer uma recapitulação para a gente poder se contextualizar aqui na palavra. Então, no primeiro capítulo nós falamos um pouquinho sobre a alegria do apóstolo Paulo na prisão. O apóstolo Paulo está preso depois de 10 anos de quando ele plantou essa igreja. Ele escreve essa carta e envia para a igreja em Filipos. Filipos fica no contexto ali da província romana, é uma colônia, e eles estão lá firme e forte, cerca de 10 anos, uma igreja vibrante, fiel, uma igreja que é alegre, uma igreja que ama ao Senhor, uma igreja que tem correspondido muito bem ao Evangelho. Então o apóstolo Paulo está feliz, e ele fala sobre essa alegria na prisão, essa firmeza no Evangelho que essa igreja tem, essa coragem diante das adversidades. Então, o capítulo 1 a gente viu que o apóstolo Paulo vai falar que dá para ser alegre a despeito das circunstâncias. Então, ele fica feliz por ver a igreja avançando, por ver que a igreja tem sustentado ele não só financeiramente, mas também espiritualmente. Epafrodito foi lá, fez uma visita para ele, levou recursos para ele. Então o apóstolo Paulo, ele envia através de Epafrodito essa carta maravilhosa. Então o primeiro capítulo a gente viu sobre Paulo na prisão, e Paulo encorajando aos irmãos a continuarem, e Paulo agradecendo a Deus pela vida deles. E no capítulo 2 a gente viu que essa igreja que crescia, essa igreja que estava avançando, ela tinha alguns problemas interpessoais. Esses problemas se davam por causa de um grupo que tinha um egoísmo exacerbado, esse grupo que causava um pouco de divisão, de discórdia, esse grupo que tinha inveja de uma outra pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele vai dar o remédio para esse problema, que é... Ele vai trazer para a gente aquela passagem maravilhosa que nós refletimos semana passada, que é a kenosis, o esvaziamento de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento ou atitude que houve em Cristo Jesus, que ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, tornando-se a ser servo, e se humilhando e morrendo, uma morte de cruz. Então o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso modelo para esse tipo de egoísmo, essa vanglória, é o Senhor Jesus. E aí ele vai continuar o raciocínio que ele começou no capítulo 2, ele vai continuar agora no versículo 12. Então ele identificou o problema, ele trouxe a solução, que é Jesus. Agora ele vai dizer: agora vocês vão viver na prática isso daí, porque eu identifiquei o problema, falei na teoria o que Jesus fez. Agora vocês, como igreja, vocês vão viver na prática. Vocês vão ter que viver na prática aquilo que eu vou expor a vocês. E o tema da nossa mensagem hoje é brilhando em meio à escuridão. Ele vai falar sobre uma luz que brilha na igreja. Então a igreja, ela é uma luz nesse mundo caído. Jesus é a luz da igreja, mas a igreja então, ela tem essa luz. Lembra de Jesus fazendo eco às palavras de Jesus, para a gente ser sal da terra e luz do mundo. A igreja é a luz do mundo, e ele está aplicando, obviamente, não porque nós somos bons, não porque nós temos créditos, não porque nós somos melhores do que os outros, é porque a luz da salvação, por meio de Jesus, alcançou a vida da igreja, a nossa vida também. Queridos irmãos, quando eu era pequeno, lá para os meus 7, 8 anos de idade, eu confesso para vocês que eu tinha medo do escuro. Eu tinha medo do escuro. E lá quando eu morava com os meus pais, há muitos anos atrás, nós morávamos em 3 cômodos bem apertados, e tinha muita gente. Éramos em 6, mas cada um com medo diferente, cada um tinha uma peculiaridade diferente. Eu particularmente tinha medo do escuro,
E toda vez que eu ia dormir, eu pedia para minha mãe deixar uma fresta, pelo menos de uma luzinha. Uma luz aonde? Lembra daquele rádio bem antigo, que você ligava e ficava uma luz vermelhinha? Nem que fosse aquela luzinha eu queria que deixasse, aquela musiquinha de fundo, porque eu me apegava ali, uma lâmpada no corredor, um abajur escondido. Eu queria alguma coisa para clarear, para eu dormir em paz e em segurança. Uma TV ligada. Quantas vezes eu já dormi com uma TV ligada? Eu falava que me dava um sono mais rápido e eu conseguia adormecer melhor. Mas o fato é que iluminava um pouquinho, mas não iluminava tudo. Mas me lembrava que eu não estava sozinho. Aquela luz me trazia essa segurança, ainda que inconsciente, ainda que dormindo ali perto da minha mãe, perto dos meus irmãos, perto do meu pai, mas aquela luz, ela me dava mais segurança do que as pessoas. Hoje nós vivemos num mundo que parece que cada vez mais está escuro, não tem luz, parece que a gente anda como alguém que está andando na escuridão. Parece que os postes aí, essas luzes dos postes, não são suficientes para nós. A gente anda com medo de assalto, medo de alguém nos roubar, nos furtar, medo de alguém causar algo pior contra nós, um sequestro. Por quê? Porque esse mundo vai de mal a pior. Mas também não tem só esses problemas externos. Tem problemas como corrupção, que é interno, mas também é externo. Tem problemas como mentira, orgulho, violência. Um mundo que rejeita a Deus, que rejeita a luz, um mundo que vive na contramão da luz. Paulo, na prisão, escreve sobre essa luz a essa igreja, uma igreja animada, uma igreja vibrante, uma igreja feliz, mas que ainda precisava amadurecer. O apóstolo Paulo, como um pastor de muitos anos, um pastor que plantou aquela igreja, ele diz para Epafrodito, que era o pastor atual da igreja: essa igreja precisa amadurecer, irmão, porque ela precisa amadurecer, porque ela não entendeu alguns aspectos da vida cristã. E nós vamos aprender, irmãos, que de Cristo, o apóstolo Paulo dando o exemplo de Cristo, vindo até a terra, se humilhando, se fazendo homem, como a gente falou semana passada. A primeira humilhação de Jesus não foi na cruz do Calvário, foi ele enquanto homem, se fazendo homem, porque é inconcebível para nós um Deus criador dos céus e da terra se fazer homem, e ele se fez homem por amor a nós. E essa verdade para nós, irmãos, não deve ficar só no campo da mente, não deve ser só uma teoria para nós. O apóstolo Paulo vai dizer que se vocês entenderam isso que Cristo fez por vocês, agora vocês vão colocar em prática e vão deixar a luz brilhar. Amém? Amém, queridos? Primeira verdade, primeira lição para nós, que nós precisamos desenvolver a salvação com temor, tremor e maturidade. Versículo 12 e 13, o Milton leu aí: meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês obedeceram quando eu plantei a igreja, vocês eram show de bola, maravilha. Agora que eu estou preso, façam agora, obedeçam agora, na minha ausência. Eu estou longe, continuem obedecendo. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Amém. Paulo não está dizendo que eu e você, que nós devemos conquistar a nossa salvação. Ele não está querendo dizer isso para a igreja em Filipos. Ponham a salvação em ação significa desenvolver o que já foi recebido pela graça. Somos salvos pela graça, não é mérito nosso, não há mérito nenhum, não há benefício nenhum, não há prêmio nenhum para nós, é tudo graça de Deus.
Porque nós estávamos em pecado, nós estávamos condenados por causa do pecado, e Jesus graciosamente, Ele invade a nossa história e nos perdoa do pecado, por causa do pecado, e esse perdão, Ele invade o nosso coração. Agora, a salvação é um ato? Sim, é um ato, é algo pontual. Fomos salvos pela graça, e essa graça não vem de nós, é um presente merecido, favor imerecido. Só que essa graça, essa salvação que é pontual, ela nos perdoa dos pecados. Agora tem um outro aspecto também, irmãos, que é importante, que a gente erra e falha nesse outro aspecto, que é o poder do pecado. Ou seja, nós fomos justificados, não há mais condenação para aquele que crê. Há condenação para mim e para você? Não. Jesus pagou o preço, e a gente se agarra a essa verdade. Só que tem uma salvação que é pontual, e tem uma salvação também que é processual, que continua. E essa salvação processual que ele está dizendo, que a gente chama, em outras palavras, de santificação. Santificação não é alguém que é perfeito, é alguém que está caminhando em ação para um amadurecimento. Então você pode estar preso pelo poder do pecado, porque você não está desenvolvendo a sua salvação. Mas não é desenvolvendo querendo a salvação, não é desenvolvendo tentando obter a salvação. Já viu pessoas assim? Que eu vou explicar mais na prática. Aquela frase lá, me ajudem aí se eu esquecer. Quem acorda cedo, Deus ajuda. Mais ou menos assim? É isso? Deus ajuda quem cedo madruga. Por méritos, é esforço. Qual outra frase que vem à sua mente? De conquistar algo, de querer conquistar algo, de querer buscar algo. Oi? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Irmãos, claro que você deve estar pensando, mas esse daí é um ditado popular. Irmãos, pasmem, a gente briga e luta em relação à nossa salvação quanto a isso. Se eu falar para você que nada do que você faça de bom, de maravilhoso, que eu faça de bom e maravilhoso, vai aumentar o amor de Jesus por nós. Nada do que eu erre, nada do que eu faça de ruim, vai diminuir o amor de Jesus por nós. Porque a salvação é graça e obra dele. Não adianta a gente querer fazer algo para complementar a salvação. Agora, se você acha que se você foi salvo por Jesus, e naquele ato maravilhoso de quando você entregou a sua vida para Jesus, se você acha que parou ali, aí a gente tem que desconfiar da nossa salvação, de quem nos salvou. Porque no Evangelho, irmãos, nunca é se eu obedeço, Deus me ama. Eu obedeço porque Deus me amou primeiro, por isso eu obedeço. Não é o contrário. Não é eu fazer algo para Deus me amar, é eu faço algo porque Deus me ama. Então nós estamos salvos da culpa do pecado. Já não há condenação para nós, mas nós estamos sendo salvos também do poder do pecado. Porque você sabe que se você não tomar cuidado, não cuidar do seu coração, você facilmente vai ser preso pelo poder do pecado. Porque o pecado, ele é assim, ele aprisiona, ele deixa, nas palavras de Jesus, ele deixa a gente ver a trave do olho do irmão, mas a gente não consegue ver o cisco em nosso olho. Esse é o problema do pecado. Porque Jesus, nas palavras de Jesus, são as corrupções do coração. E quem disse, irmãos, quem disse que o poder do pecado não pode nos prender, nos paralisar?
Portanto, meus irmãos, a salvação é 100% garantida por Cristo, mas não nos deixa inativos, não nos deixa paralisados e estáticos. A graça não é passiva, ela nos empurra à obediência, tem que nos empurrar à obediência, porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, façam tudo, desenvolvam a salvação, façam tudo, não só na minha presença, mas também na minha ausência. O que ele está querendo dizer, ele está voltando ao capítulo 2 inicialmente. Ele vai dizer, olha, é muito fácil servir quando alguém está te vendo, quando alguém te aplaude, quando alguém te dá um joinha, mas é desafiador e vocês precisam continuar, igreja de Filipos, quando eu não estou vendo vocês, quando vocês estão trabalhando no secreto, quando vocês estão servindo no secreto, quando ninguém vê. O apóstolo Paulo está chamando da maturidade aqui, irmãos. Servir sem ninguém ver é um ato de maturidade. Isso é maturidade. Obedeçam não só quando eu estou por perto, palavras de Paulo, mas também na minha ausência. Imagina uma pessoa que só trabalha quando o patrão está de olho, quando o patrão está vendo, está enxergando. Imagina a pessoa só produzir quando alguém está presente, mas quando está sozinho relaxa, dá uma migué, faz de qualquer jeito. Maturidade é fazer e servir mesmo sem aplausos, mesmo no anonimato. Isso é maturidade. Então o apóstolo Paulo está chamando essa igreja para uma profundidade, para uma maturidade. Na igreja, irmãos, isso é servir na prática, limpando cozinha, banheiro, organizando aqui. O Carlinhos, ele vai passar 20 dias fora. Quem vai poder nos ajudar limpando aí o jardim, organizando as coisas? Anonimato, ninguém vê. Desenvolver a salvação é viver com profundidade, crescer na fé. Discipular, falar de Jesus sem ninguém ver, sem ter aplausos. Tratar bem aquela pessoa mesmo que distrata você. Amar aquela pessoa. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Vocês precisam considerar os outros superiores a vocês mesmos. Tratar alguém como superior. Alguém quem? Aquela pessoa que está do seu lado, que está perto de você. Aquela pessoa mesmo do caixa, quando te dá um cutucão e você fica doido para acabar com a vida da pessoa. Aquela pessoa que te fecha na rua e você, além da buzina, você quer esbravejar. Irmãos, evangelho, por isso que Jesus, ele aumentou a régua, irmãos. Porque lá no Antigo Testamento, na lei mosaica, era olho por olho, dente por dente. É os 10 mandamentos explícitos para o povo de Israel. Mas Jesus olha e fala, eu vou resumir esses 10 mandamentos. Eu vou resumir e vou exceder um pouco esses 10 mandamentos. Eu vou dizer que se aquele camarada que desejar a irmã do próximo, ele já adulterou já. Porque é o coração que vale. Porque o coração é a sede das emoções. O coração é o ser do ser humano. Jesus vai dizer. Então o apóstolo Paulo está chamando a igreja em Filipos, a nossa igreja, a uma maturidade, porque Deus age em nós. Deus, ele move o nosso coração, porque ele vai dizer, olha só, façam tudo isso, porque o coração de vocês é difícil, cara. O coração de vocês é uma coisa doida, fica desejando a carne, mas Deus é quem efetua tanto querer quanto realizar. Nós precisamos do Senhor, e graças a Deus que ele efetua em nós o querer e o realizar. Deus efetua em nós o querer e o realizar. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que o nosso coração, ele quer fazer tudo diferente do que nós conversamos aqui. Deus atua em nós. E o que eu estou falando aqui não é ativismo, tá?
O que eu estou chamando aqui a nossa atenção, irmãos, não é que a igreja em Filipos era uma igreja ativista, que só pensava em evento, que só pensava em programação. Mas o que eu estou querendo desafiar nós aqui é que Deus não nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz, palavras do apóstolo Pedro, para a gente viver no escuro, para a gente viver no anonimato, no sentido de não brilhar. Jesus nos transportou das trevas para a maravilhosa luz, para nós resplandecermos, para nós brilharmos. E a gente brilha quando a gente amadurece, e a gente brilha quando a gente serve, e a gente brilha quando a gente serve até no anonimato, e a gente brilha quando a gente serve além das quatro paredes, e a gente brilha quando a gente ama as pessoas, quando a gente perdoa as pessoas, quando a gente vive de fato sal da terra e luz do mundo, como Jesus disse lá no Sermão do Monte. É essa igreja que as pessoas esperam, irmãos. Não é uma igreja abarrotada de pessoas, não é uma igreja que fala com palavras e vive de outra forma. E quando as pessoas perguntam: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Nós podemos dizer o quê? Deus está aqui, porque Ele vive em mim. E eu sou resposta dessa sua oração: pastor, mas eu sempre cresci ouvindo dizer que eu tenho que dizer para as pessoas: não olhem para o homem, olhem para Cristo. Eu sempre cresci ouvindo isso, pastor. Irmãos, ignorância, quem gosta de ignorância é o capeta. É Satanás que gosta de ignorância. Nós, o povo de Deus, nós queremos aprofundamento. E quando a gente olha para as pessoas nas trevas, perdidas, nós podemos falar: tem um Deus que vive. Vive aonde? Vive na minha vida. Irmãos, o apóstolo Paulo disse isso: pode me imitar. Podem me imitar porque eu imito a Cristo. O apóstolo Paulo é um protótipo de Cristo. Não entenda divino, entenda de servo. Servo. Então, na teologia do apóstolo Paulo é isso, irmãos. É isso que ele está dizendo para a igreja. Vocês precisam brilhar, porque vocês foram salvos. Agora amadureça essa salvação, trabalhe essa salvação na ação. Sirvam, porque Deus efetua o querer e o realizar em vocês. Segunda lição, irmãos: vivendo sem murmurar e brilhando com integridade. Vivendo sem murmurar e brilhando com integridade. Ele vai dizer do versículo 14 ao 16. Então ele vai chamar a igreja: desenvolva a salvação. Jesus está com vocês. Aí ele vai dizer: olha só, tem um problema aqui, que vocês precisam tomar cuidado com esse problema. Olha só, façam tudo sem queixas nem discussões. Ao contrário disso, vocês estão se queixando. Tem murmuração, tem gente reclamando, tem gente reclamando na comunidade. Então o apóstolo Paulo fala: não reclamem, não murmurem, não fiquem discutindo. Por quê? Porque se vocês não discutirem, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão se tornar puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas. Olha só, estrelas do universo, linguagem poética, estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. O que é murmuração? O que é uma pessoa reclamona? O que é uma pessoa que só reclama? O que é murmurar? A gente confunde as lamentações de Jeremias com murmuração. A gente fica murmurando e reclamando, mas a gente fala: mas eu estou só se lamentando. Jeremias se lamentou. Aí a gente precisa corrigir o que é murmuração e o que é lamentação. Murmuração, irmãos, murmúrio abafado. O que é um murmúrio abafado? O que é uma pessoa reclamona no abafado? Reclamação interior. De novo, eu preciso recorrer a Jesus, porque tudo que Jesus fala, irmãos, tudo que Jesus disse, é assim. O apóstolo Paulo, ele vai agora doutrinando, entendeu? Doutrina, ensinamento. Jesus falou, e nós conhecemos os evangelhos, e o apóstolo Paulo parafraseia tudo que Jesus fala, e ele fala com mais detalhes aqui.
Então Jesus vai dizer que o problema é o nosso coração, não é o que entra, é o que sai. Se sai, tem alguma coisa mal resolvida no coração. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que não é aquela pessoa que vive murmurando, sabe? Aquela pessoa que fala, ai meu Deus, é isso, aquilo outro. Tá? Ele está dizendo, ele está aprofundando, irmãos, dizendo que é aquelas pessoas que o coração delas já está murmurando. Ela nem falou, o espírito já é de murmurador. Paulo diz que essa pessoa, ela tem uma insatisfação persistente. Paulo usa essa expressão fazendo eco diretamente com a murmuração do povo lá de Israel no deserto. Lembra do povo de Israel no deserto? Eles estavam presos, escravos no Egito. Deus, em sua infinita graça, bondade, a Bíblia diz que Ele ouve o clamor do povo, ouve o gemido do povo. Deus chama Moisés e tem aquela conversa com Moisés e fala: Moisés, Deus ouviu a oração, o clamor do meu povo, e você vai lá agora. E você sabe, eles foram libertos, eles experimentaram, irmãos, passar no Mar Vermelho. Olha que experiência maravilhosa. Quem de nós poderia supor que Deus não estaria conosco? Deus abrindo o Mar Vermelho para nos livrar dos egípcios. Mas chegou um exato momento, num dado momento, que eles começaram a reclamar. Era melhor ter ficado lá no Egito. Lá tinha coisas para a gente fazer, para a gente comer. O apóstolo Paulo está fazendo eco dessa passagem, dizendo: igreja, Filipenses, por favor, Filipenses, não murmurem, não fiquem se queixando, não fiquem só reclamando. Murmurar é reclamar contra Deus, mesmo quando está se servindo a Ele. É aquele espírito de faço, mas não estou feliz. É aquele espírito de sirvo, mas não estou feliz. É aquele espírito de alguém que serve, mas vive dizendo: ninguém me olha, ninguém me dá um tapinha nas costas, ninguém me elogia, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, só eu que faço tudo, mas ninguém olha para mim. Mas eu que faço tudo, mas ninguém vem me ajudar. Às vezes nós não falamos, mas o nosso coração está cheio de crítica, desânimo, amargura. Isso também é murmuração.